Oi, pessoal! Novamente aqui, agora fazendo a fase 2 do vídeo. Eu sou Rita de Cássia, falo de Goiânia, tenho distrofia muscular progressiva cinturas tipo 2A e eu comecei a perder força, como eu falei, na fase 1, com 17 anos, tá? Então, depois da separação, eu consegui trabalho, também voltei para a escola para terminar a 8ª série naquela época, né? Porque quando eu casei, praticamente eu fui interrompida, não por mim, mas por parte do companheiro, eu tive que interromper os estudos. E também foi a fase que eu fui me dedicar a ser mãe, né? Que é a coisa mais gostosa do mundo é ser mãe. E aí o que que acontece? Consegui trabalho, passei muitas dificuldades, né, depois da separação, dificuldades financeiras, porque como eu falei no vídeo 1, eu não tive o apoio. E sempre frisando aqui que hoje eu tenho, tá, gente? Apoio de todo mundo. Então, assim, as dificuldades foram muitas. Como eu falo, né, num texto lá no meu blog, eu tenho um blog, tá? Se vocês quiserem me seguir, é o www.ritavezesdistrofia.blogspot.com.br. Lá tem um texto onde eu falo, né, que eu passei fome a ponto de comer mingau de fubá com água e açúcar no período da manhã, que era o café da manhã, e esse mesmo mingau, só que com sal no meio-dia. Antigamente, quando eu contava essa história, eu chorava, eu não conseguia, entendeu? Hoje não, porque eu procurei também trabalhar muito a minha mente para que eu aprendesse a aceitar a doença. Tem pessoas que às vezes podem ver o vídeo e falar assim: como que você aceita? Vai para a igreja, tem fé em Deus? Eu tenho fé em Deus e não duvide da minha fé. Talvez eu tenha até mais do que você que pensa isso de mim, tá bom? Então, assim, aceitar é porque ela existe. Ela está no meu corpo. Eu fui feita com ela, tá? Eu não peguei uma doença. Eu não adquiri uma doença depois que eu nasci. Eu fui feita com ela. Tá? Para vocês que não conhecem da distrofia muscular, o que é uma doença neuromuscular, uma doença neurológica, eu fui feita com ela, tá? Só que ela estava ali incubada, guardadinha ali. Com o tempo ela começou a se desenvolver, certo? Então, eu procurei sempre, quando eu cito nos meus textos assim, para quem é da minha idade, vai entender o que eu tô falando. Antigamente, os desenhos animados, os desenhos infantis que passavam nas TVs, na TV, às vezes, alguns desenhos do personagem mostravam um anjinho e um diabinho no ombro do personagem. Parece que a minha vida, eu sempre tive essa sensação. Só que o que trabalhou nesse ombro aqui foi o anjinho. Sempre eu deixei o anjinho falar mais alto. Sempre, sempre. Por mais que vinha a dor, vinha as barreiras, vinha as dificuldades, seja elas financeira, familiar, porque quando eu estava casada, eu tinha uma condição de vida razoável, né? Eu podia gastar hoje que não me fazia falta. Eu podia recepcionar as pessoas na minha casa que isso não me fazia falta. Era de muita satisfação, de muito gosto. E com a separação, isso parou, isso eu não podia mais. Eu mal tinha condição para comer com meus filhos, então como que eu ia receber as pessoas? Eu parei de ser convidada para formaturas, eu parei de ser convidada para casamento, eu parei de ser convidada para festas, para evento. Por quê? Eu não tinha condição financeira de dar um presente, eu não tinha condição de me vestir e vestir os meus filhos, né, para aquela ocasião. Então, eu parei de ser convidada. Então, começa na vida da gente, quando a gente separa, começa a vir essas dificuldades, né? Então, com isso, não é que eu fiquei de relação cortada com a família e com alguns amigos. Não, simplesmente as pessoas, né, vão se afastando pela a tua razão social, né, pelo teu nível social. Ele caiu, né? Se esse nível caiu. E pelo contrário, ainda tinha uma doença evoluindo. Lentamente, mas ela estava evoluindo. E em mim, eu posso dizer para vocês que essa evolução, ela tem sido bem lenta, muito lenta. Quando
eu penso nos meus amigos, nas minhas amigas, seja depois do mundo virtual, porque lá nos anos 80 não se tinha essa internet que se tem hoje, né? Mas hoje eu tenho muitos amigos virtuais. É lá nos anos 90 que eu comecei também a conhecer pessoas, final de 80 para o 90, eu conheci pessoas com a mesma doença aqui em Goiânia. Todas assim, leigas em conhecimento como eu, mas eu corri atrás. Eu tinha momento que eu falava para médico: ninguém tem essa doença, eu só vejo eu com ela. Se tem, me apresenta. Tá? Então, assim, com o tempo, os médicos foram apresentando pessoas para mim com a doença. E e ninguém também conhecia. Algumas pessoas chegaram a falar para mim: eu operei da coluna, eu operei. Pessoas falavam para mim: o médico falou que o músculo da minha perna estava encolhendo, eles falavam encolhendo, né? Que eu imagino ser o encurtamento. Quis operar, eu operei. Eu, gente, nunca operei de nada relacionado à distrofia muscular. Nada, nada, nada. Tá? E não concordo, não concordo, não vem com essa de me operar porque a sua coluna hoje tá torta, a perna ou o braço tá com encurtamento. Não, isso não vai resolver distrofia, tá? Hoje existe as hortes, fisioterapia, hidroterapia, massagens, alongamentos para nos ajudar. Não vai curar. Então, para que judiar tanto da gente, né? Então, eu passei a conhecer as pessoas e com isso nós fomos ali compartilhando, dividindo esse momento. Mas resumindo, ninguém conhecia nada, a gravidade do problema, ninguém sabia a gravidade. Eu mesmo cheguei a pensar: eu vou buscar conhecimento em outro estado. O doutor Delcio, por exemplo, falou para mim, em São Paulo, na época, lá nos anos 80, em São Paulo, existe uma equipe médica no Genoma, que é a doutora Maiana Zastes, que é uma geneticista mundialmente conhecida. Ela é a única no Brasil que estuda essa doença. Rapidinho, eu pensei em ir para São Paulo. Eu pensei, tá? Eu não falei. Eu pensei: esses médicos de Goiânia não sabem de nada. Eu vou sair para fora, vou para São Paulo, se preciso for até fora do Brasil, eu vou fazer uma campanha, mover o Brasil a meu favor, para me ajudar financeiramente, me levar para onde tem tratamento, onde tem cura. Tudo isso eu pensava em fazer lá nos anos 80. Só que o tempo foi passando, a doença de uma forma lenta, né, foi piorando, foi se agravando no meu corpo. E eu também, mesmo sem estudo algum, mesmo sem conhecimento, mesmo sem tecnologia, mesmo sem muitos profissionais preparados, hoje se tem dificuldade, vocês imaginam nos anos 80, gente, pelo amor de Deus. Imagina o quanto eu sofri para descobrir essa doença, para poder me preparar e tá assim, ó, falando dela hoje para vocês verem. Eu já falei de crise no casamento, já falei de agressão, já falei em dificuldades para criar os filhos. Estou falando de uma doença grave, progressiva, que não tem cura. Nós precisamos de células-tronco. É um estudo ainda que está em andamento, é uma pesquisa que está em andamento. Eu estou falando tudo isso para vocês assim, ó, sorrindo e sem derramar lágrima. Quem tá vendo isso pensa: mas você não sofre? Você não sente ruim em falar dessa doença? Sofro. Eu sou um ser humano. Eu sou uma mulher que eu me considero linda, eu me considero cheia de vida. O que eu quero? É viver. E eu amo a vida e mais ainda, eu me amo, gente. Então eu fico triste porque eu sou um ser humano. Ninguém quer ser doente, né? Então, mas assim, vocês podem ver que eu falo com vocês de uma forma hoje, eu não derramo mais lágrima. Hoje eu posso dizer para vocês que eu consigo falar para qualquer um sem chorar. Tem horas que eu choro sim, eu sou um ser humano, eu tenho sentimento, um coração bate aqui dentro do meu peito. Claro que eu choro e posso chorar, eu até devo chorar, entendeu? E você também, se sentir vontade de chorar, chore, por que não chorar? Né? Se chorar faz bem para aliviar, vamos aliviar, né? Vamos tirar essa carga que às vezes em algum dia ou em algum momento ela sobrecarrega. Então vamos eliminar isso sim. E
Então, hoje, igual eu estava falando, eu consigo falar para vocês numa boa sobre isso aí, tá? Então, agora eu vou interromper esse vídeo e não perca a fase 3 dele, tá bom? Mais coisas boas. Além, você vê, teve piora? Sim, mas também tem coisas boas. A gente aprende com as fases. E a gente tem que aprender, gente, é aprender cada vez mais com as fases permitidas por Deus, tá? Aguardem a fase 3.